Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouco sobre como educar os filhos financeiramente. Essa é uma dúvida que aflige muitos pais. É bem comum os pais fazerem algum tipo de investimento, uma poupança para os filhos, para eles receberem quando fizer 18 anos, porque assim vai ter dado o pontapé inicial para esses filhos terem condições de começar a vida deles. Só que, como é que é a melhor maneira de educar financeiramente os filhos? Porque se esse filho não for bem educado financeiramente, ele pode ter todo o dinheiro do mundo que dentro de 2, 3 anos ele não tem mais nada. Então, é muito importante essa educação financeira. E aí é bem comum os pais terem essa dúvida e querer saber como que eu faço para educar meu filho financeiramente. Não existe milagre. A melhor forma é, por exemplo, não adianta dar mesada, não adianta fazer uma poupança, se tu não for o melhor exemplo para o teu filho. E isso assim se confirmou para mim agora quando meu filho fez 13 anos. Ele recebeu um dinheiro de aniversário. Sempre eles ganham alguma coisa e faz um tempo que eu abri uma conta para cada um. Então cada um tem uma conta bancária Kids. Tem o dinheirinho que eles ganham, eu vou colocando lá. Quando eles querem comprar alguma coisa, eu acabo deixando, né? E aí tiro o dinheiro da conta. Então, já tem essa função deles terem um dinheiro deles economizado, deles saberem quanto tem lá. E agora que o Otávio fez 13 anos, eu disse para ele que ele ia começar a cuidar dessa conta dele. Ele ia, recém que ele vai poder fazer Pix, por exemplo, né? Porque antes ele não tinha acesso a isso e agora eu tô dando esse acesso para ele. E aí ele ganhou um dinheiro. Eu disse, olha, o que tu vai querer fazer com esse teu dinheiro? Quanto tu quer pegar e deixar separado para te gastar agora? Comprar alguma coisa que tu quer, gastar com alguma coisa para ti? E ele me respondeu que ele queria investir. E aí ele disse assim, quanto que está rendendo de juro? Eu disse, olha, atualmente pela Selic cerca de 1% ao mês. E aí ele começou a fazer as contas, quanto que ele ia ganhar do dinheiro que ele ganhou de aniversário, mensalmente de juros, e o que ele poderia ganhar com esse dinheiro. Então é comum dele dizer assim, eu já recebo por mês da minha conta tantos reais. Então ele já tem esse pensamento. E aí ele começou a dizer que ele não queria gastar com nada, que ele queria investir todo o dinheiro dele, e que dessa maneira ele ia receber os juros. E aí, no final da nossa conversa, que eu expliquei várias coisas assim para ele, né, sobre rendimentos, tipo de investimento e tudo mais, ele ainda não quis investir em fundo imobiliário, nem em ações, e eu não forço, mesmo sendo os meus investimentos favoritos, eu deixo ele colocar ali naquilo que eu acabo aconselhando, que é ele sair de liquidez diária após 6 meses, porque assim eles podem usar o dinheiro deles no momento que eles querem e é um rendimento que rende muito bem. Daí no final assim da nossa conversa ele disse assim, eu quero ter investido 500 mil, para daí eu não precisar trabalhar, porque se eu tiver investido 500 mil eu vou ganhar 5 mil. E aí aquilo assim, brilhou o olho da mãe investidora, que gosta muito da história dos investimentos, que busca essa independência financeira, porque eu vi ali que a sementinha foi plantada. Em algum momento, pelo nosso exemplo, pelas conversas que a gente tem em casa, eu e o pai dele, pelas conversas que às vezes ele escuta eu tendo e ele indaga e eu respondo, a sementinha foi plantada. E isso foi muito significativo, porque ele já se deu de conta que a renda passiva é uma forma de renda, que é uma maneira da gente conseguir se aposentar. Óbvio que eu expliquei para ele nesse momento que era a inflação, que ele, se ele quer receber 5 mil, ele não pode focar só nos 500 mil, ele tem que focar no valor acima, para ele não perder valor de compra. Aí o aniversário dele foi final de junho, aí semana passada, ou essa semana, não lembro, ele chegou em casa e me perguntou se existia inflação negativa, né, deflação, e aonde que existia, como é que era. Então, vai abrindo os olhos e vai refletindo. Se não ter o exemplo em casa, o que adianta eu querer dar uma mesada e dizer para o meu filho, olha, tu precisa administrar esse teu dinheiro, tu precisa fazer ele render ele para o mês inteiro, e aí tu vai comprar aquilo que tu quer, ou tu vai investir uma parte, ou não sei o que, não sei o que. Só que quando eu tô sempre estourado no cartão de crédito, tô sempre com dívida, sempre correndo de um banco para outro, não recebo todo o valor que eu trabalho, porque eu tô pagando juros altos, tanto do cartão de crédito, um empréstimo consignado, seja lá o que for, sabe? Não adianta eu querer
educar o meu filho quando eu não sou o exemplo para ele? Então, eles não recebem mesada, eles não têm pagamento de mesada, dependendo do que eles querem comprar, eu dou, né? Principalmente coisas de comida, brinquedos não, brinquedos é bem limitado. Eles têm 2 momentos, vamos dizer assim, no ano que eles podem comprar algum brinquedo, que eles escolhem o que vão ganhar do Papai Noel. E ali do dia da criança, a gente acaba dando algum brinquedo também. No aniversário é muito mais livre do que qualquer outra coisa. Mas, de resto, assim, o que eles querem comprar de comida, alguma coisinha mais barata, a gente acaba dando. Eles não têm mesada. Porque eu acho que a mesada é uma administração do dinheiro, mas não é uma administração real, sabe? Porque eles não vão estar vivendo daquilo ali. Mas quando eles observam a forma que a gente vive, quando eles observam aquilo que a gente espera, aqueles nossos objetivos futuros, isso é bem importante. Faz acho que uns 3 anos, uma vez, nós estávamos com uma conversa com uma pessoa, e aí a pessoa olhou para o Otávio e disse assim, tu sabe o que é ter metas? E o Otávio disse assim, eu sei, a minha mãe tem a meta de ter 1 bilhão. Eu olhei para ele e disse, Otávio, não é 1 bilhão. 1 bilhão é muito dinheiro, não dá. É menos do que isso, é 1 milhão. E aí a gente falava disso assim às vezes em casa e dizia para eles que isso é uma meta que nós como casal temos, atingir 1 milhão para que a gente tenha uma aposentadoria tranquila, para que a gente não dependa da aposentadoria do Estado, do município, do INSS, para que a gente tenha como se manter com os nossos próprios recursos. Se a gente puder ter a aposentadoria do Estado, do município, do INSS, e esses exemplos que eu dou é que são os meus exemplos da minha casa. Eu sou funcionária pública estadual, sou funcionária pública municipal, meu marido é CLT, trabalha de carteira assinada. Então, se a gente puder ter essas aposentadorias, que bom, elas vão propiciar uma qualidade de vida melhor. Se a gente não puder ter, se tudo quebrar até chegar o momento da gente se aposentar, a gente vai ter da nossa reserva. Então, a gente falar isso para eles é a melhor forma de educar. E aí eu lembro que nesse dia o meu marido olhou para mim e ainda disse assim, é nessa hora que o coração da mãe fica quentinho e vê que o serviço está sendo bem feito. E eu disse sim. É nessa hora que a gente vê que todo o nosso trabalho de organização financeira, de metas, de correr atrás de um objetivo e de falar destas coisas na frente das crianças, não esconder deles, não ser um tabu. Dinheiro é falado na frente das crianças. O valor que é pago de luz, o valor que é pago de internet, em alguns momentos a gente fala, quando a gente vai no mercado, eles verem o valor da nota, tudo isso é conversado na frente deles, não como uma forma de cobrança, nunca, não chegar e dizer assim, olha só, estou pagando esse valor de luz, porque tu demorou muito no banho, é uma coisa, eles demoram muito, mas a gente não fala, sabe, não sob a forma de cobrança, eles não se sentem culpados, eles se sentem inseridos. E eu acho que isso é a melhor forma de educação, é quando tu insere os teus filhos para eles entenderem a logística por volta do dinheiro. Não adianta eu falar uma coisa e eu viver outra. E aí a gente tem 2 realidades aqui em casa de exemplos. O meu marido que não trabalha com cartão de crédito e eu que trabalho com cartão de crédito. E aí, quando a gente fala às vezes disso do cartão de crédito, eu costumo dizer assim, eu só uso cartão de crédito por um motivo. Porque eu ganho cashback dos pontos. É pouco, mas se der R$20 por mês, é um dinheiro a mais que eu ganho. É um pastel que eu posso comprar, né, para nós, assim, aqui de casa, algum lanche que eu posso fazer. Então, eu acabo usando cartão de crédito por esse motivo, porque eu sou extremamente controlada no meu cartão de crédito. Eu sei que não posso gastar muito, que eu tenho que ter aquele limite. Mas, se eu não fosse uma pessoa controlada, eu faria que nem o pai. O pai não é pela questão dele não ser controlado, é pela questão que ele prefere o dinheiro físico. Mas eu prefiro cartão. Então são 2 realidades que a gente tem e que eles vão no banco junto com o pai para pegar o dinheiro. Então, inserir os filhos dentro do assunto finanças na casa é o melhor exemplo.
E agora, né, o meu filho mais velho, com 13 anos, deu para ver que sim, isso funciona, porque a mentalidade dele já está moldada. Claro que muito vem da personalidade, não vou dizer que não. O pequeno está inserido no mesmo e talvez seja um pouco diferente, porque o pequeno gosta de gastar dinheiro. Mas vamos esperar até ele crescer um pouco mais para ver se ele vai ter a mesma mentalidade do humano ou não. Mas por enquanto é isso que a gente conseguiu observar. E isso é uma coisa que eu não falo de agora porque eu ouvi o Otávio fazer isso. No momento que a gente decidiu não dar mesada para eles, não ensinar essa administração do dinheiro, a gente já tinha esse pensamento. O exemplo é a melhor educação financeira. Não adianta eu falar e não vivenciar, porque eles observam aquilo que eu vivencio, não escutam aquilo que eu falo. E isso serve para tudo. Serve para colocar um lixo no chão, eles veem que eu pego o lixo, vou levar até uma lixeira, eles fazem isso porque eles repetem aquilo que a gente faz. Eles não fazem aquilo que eles ouvem. Então isso é bem importante. E eu acho que para hoje, a lição que eu queria deixar era essa. Seja o melhor exemplo possível para o teu filho, que no futuro tu vai colher bons frutos. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!